Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rian Caleb, estudante do segundo APA do Instituto Federal de Brasília. Agora eu vou fazer a atividade prática de música, que é o quê? É escolher pelo menos uma música da minha preferência e descobrir o intervalo de alguma das partes da melodia, da estrofe, do refrão, enfim. Né? Então eu vou pegar essa daqui, Paganini Litz, e eu vou pegar um trecho bem pequeno da música, já que você vai ver por quê. É exatamente esse trechinho aqui. Por que eu vou escolher só esse trechinho? Por causa que é o tanto de intervalos que tem aqui. Então, só nesse trecho dá pra gente ter uma ideia bem geral disso aí, dos intervalos. Então, vamos lá. Nós temos as notas Lá, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Lá. Mas só que a gente tende a imaginar que as notas fariam o seguinte: tocariam do Lá ao Dó e depois do Mi ao Lá, por causa desse formato dela. Mas só que a gente tem que prestar atenção no seguinte: primeiro a nota vem do Lá pro Mi, do Mi vem pro outro Mi, do Mi pro Lá, do Lá pro Lá, depois pro Dó, depois pro Dó, depois pro Lá. E isso vai ter uma influência muito legal, porque a maioria desses intervalos, que no caso são 7, a maioria desses intervalos vão ser justos. Se você reparar só a contagem dos intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 intervalos. E por causa dessa sequência que eu falei, Lá, Mi, Mi, Lá, Dó e Lá, vai ter uma influência legal que vai ser os intervalos justos. E o que são intervalos justos? São basicamente intervalos que quando você toca essas notas, tipo intervalo justo de uma oitava, no caso, você toca um Dó e um Dó. São notas diferentes, mas só que as ondas sonoras são praticamente as mesmas na nossa percepção. Ou seja, elas dão uma ideia de que são a mesma nota apenas ouvindo, quando não são. Por exemplo, o intervalo de Mi e Lá, quando você toca, parecem que são a mesma nota, só de ouvido, quando na verdade não são. Isso que caracteriza o intervalo justo. É quando as notas são extremamente bem parecidas, quando elas se encaixam bem, quando elas se alinham muito bem umas nas outras. Então vamos começar aqui a nossa análise. O primeiro intervalo, que é do Lá ao Mi, é um intervalo simples, ou seja, ele fica dentro de uma oitava. Se você contar Lá até o Mi, vai dar um total de 1, 2, 3, 4, 5 notas, ou seja, é um intervalo de quinta. Então ele não ultrapassa a oitava, sendo um intervalo simples, e é um intervalo justo por ter 3 tons e meio. O segundo intervalo, que é do Mi ao Mi, ou seja, uma oitava, por isso intervalo simples, é um intervalo justo por ter 6 tons. O intervalo justo de 6 tons também tem o mesmo efeito com o intervalo de quinta, quando tem 3 tons e meio. Enfim. O próximo intervalo é o do Mi ao Lá, ou seja, do Mi ao Lá, que é um intervalo justo, novamente, de quinta, novamente, com 3 tons e meio. O próximo agora é do Lá ao Lá, que é um intervalo de uma oitava, ou seja, um intervalo simples, intervalo justo por ter 6 tons. Todo o intervalo de uma oitava terá 6 tons e será justo. O quinto intervalo é do Lá ao Dó, ou seja, do Lá ao Dó. Agora temos o intervalo de terça menor. Por que terça menor? Por causa que ele tem apenas um tom e meio. E se fosse maior, ele teria 2 tons. Intervalo de terça menor, 1 tom e meio. Intervalo de terça maior, 2 tons. Se você pegar aqui no caso do Dó ao Mi, intervalo de terça, né? 1, 2, 3. Mas ele tem de Dó ao Ré 1 tom, do Ré ao Mi 2 tons. Então é um intervalo de terça maior. No nosso caso, a gente tem o intervalo
de Lá ao Dó. De Lá ao Dó. Ou seja, um tom e meio. Por isso, sendo intervalo de terça menor. O próximo intervalo é do Dó ao Dó. O próximo intervalo é do Dó ao Dó, sendo o intervalo de uma oitava, novamente, 6 tons, intervalo simples, intervalo justo. E agora o próximo intervalo, o último, é do Dó ao Lá. E esse aqui tem uma peculiaridade, que ele é um intervalo composto, ou seja, ele ultrapassa uma oitava, né, extravasa a oitava. Ele tem um total de 13 notas, do Dó ao Lá tem 13 notas, um total de 10 tons e meio, e é um intervalo, pela lógica, de 13ª. Então, enfim, esse é a nossa classificação de intervalos. Então, só esse pequeno trecho aqui que eu já peguei já deu para ter uma ideia dos intervalos. Enfim, é isso. Espero que tenha dado para entender. Muito obrigado, até a próxima. Fui.